pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Pumpkinhead, A Vingança do Demônio, que também veio aqui pro Brasil como Sangue Demoníaco, que é bem genérico e parece só uma combinação de palavras que os tradutores acharam macabras. É um filme de 1988 que é um cult classic do terror. É um filme que tem uma criatura e efeitos muito bons também. O filme foi dirigido pelo Stan Winston, que é uma lenda dos efeitos especiais de Hollywood. Ele inclusive tinha acabado de vencer o Oscar por Aliens: O Resgate e de ser indicado a outro Oscar pelo Predador. Os produtores ofereceram pra ele fazer os efeitos especiais desse filme, mas aparentemente ele virou e falou: não, eu tô afim de dirigir um filme pra ver qual é. E aí, Pumpkinhead foi o primeiro e praticamente o único longa que ele dirigiu. Tem um outro filme de gnomo, ou sei lá, que ninguém lembra que existe, mas pra todos os efeitos, Pumpkinhead é o único que importa. E é curioso que ele não dirigiu muita coisa mais, porque esse filme não é mal dirigido. É um filme simples, bem legal e muito bem feito. Igual outros filmes dirigidos por galera de efeitos, ele acaba focando muito mais nos efeitos e no visual do que na história, mas a trama dele não é ruim. É uma história bem legalzinha sobre como vingança é uma merda e só serve pra piorar a situação. O filme teve um orçamento baixo, mas por conta da experiência do Stan Winston com efeitos, ele soube utilizar bem o orçamento e a equipe dele pra conseguir fazer muito com pouco. O lançamento dele foi meio zoado, ele não saiu em muitos cinemas. É aquele típico filme de terror que ganhou o sucesso dele através de mídia física mesmo, e nisso ele foi sucesso suficiente pra ter 3 continuações, pra ter um videogame e ter alguns quadrinhos também, o que é bem curioso, porque tem uma franquia bem grande até pra um filme e criaturas que são meio obscuros pro público geral, eles são mais conhecidos só pela galera do terror mesmo. Nesse vídeo eu vou falar do primeiro filme, mas antes de falar mais dele eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Pumpkinhead, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, considere virar membro. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, consegue escolher alguns filmes por votações aqui. Pumpkinhead apareceu em muitas votações, nunca venceu, até que eu decidi fazer um vídeo dele mesmo porque sim, porque eu quis. Então é isso, seja membro da Trasheira Violenta. E já vou deixar aqui um aviso de spoiler, sessão Trashback sempre tem spoilers liberados, então considerem-se avisados e vamos nessa. A trama de Pumpkinhead se passa em algum canto no interior dos Estados Unidos. O protagonista é Ed Harley, interpretado aqui pelo Lance Henriksen, naquele momento da carreira dele entre aliens e mutantes da Record. Ed Harley vive com o filho dele, Billy, e tem uma lojinha nessa estrada no meio do nada. Um dia, uns jovens da cidade vão lá pra esse canto beber e andar de motocross, e eles acabam atropelando Billy e ele morre. O Ed Harley, no calor do momento, decide se vingar dos jovens, vai atrás de uma bruxa e invoca o Pumpkinhead, o demônio da vingança. Pumpkinhead então começa a caçar e matar todos os jovens. O Ed Harley fica horrorizado com o que ele fez e tenta ajudar os jovens a escapar e a matar o Pumpkinhead. Eu gosto da direção do Stan Winston aqui porque eu acho que ele soube focar bem no que faz um terror funcionar. O filme tem um ritmo rápido e tem muito destaque pra atmosfera de terror, pra mitologia, pra superstição da região. E ele também constrói a tensão. É um filme de efeitos especiais, mas não é um filme que quer ficar jogando efeito na sua cara o tempo todo. O Pumpkinhead segue a lógica do tubarão do Spielberg. A gente vê a criatura de relance, vê ele de longe antes dele aparecer todo ali e cria esse suspense. E o legal também é que não é muito um filme de susto. Tem um susto barato que eu acho péssimo aqui, que é um susto falso com um cachorro que acontece no final do filme. Depois que a criatura já matou metade do elenco, não tem motivo de colocar um susto falso ali. Um dos sustos mais memoráveis é uma visão que o Lance Henriksen tem do filho morto dele perguntando por que ele tá fazendo essa vingança, o que é uma cena bem impactante também. E acaba que é isso, é um filme que mistura bem o terror real e situacional dali com o terror sobrenatural da criatura demoníaca. Porque boa parte do terror pro Lance Henriksen ali é a perda do filho dele, que é uma cena muito bem construída na montagem e na direção. A gente vai vendo desde o começo todos esses elementos, os caras fazendo motocross próximo da lojinha, o cachorro ficando nervoso com o barulho, o menino tentando controlar o cachorro. Toda a cena é feita de um jeito que dá uma sensação de que vai dar merda, com o som sempre presente das motos ecoando ali. É um dos momentos mais tensos do filme e a cena não tem nada a ver com a criatura. O que acontece é que um dos jovens do motocross acerta a criança sem querer, enquanto ela tá correndo atrás do cachorro ali no lugar. E eu acho que tem 2 momentos muito bons aqui de reação dos personagens. Primeiro são os jovens, que tem uma reação bem real. Tirando o personagem do babaca, que é uma caricatura que quer só meter o pé e largar a criança ali, todos os outros tentam ajudar e ficam horrorizados. Eles saem pra tentar pedir ajuda e um deles, o irmão do babaca, fica no lugar esperando o Lance Henriksen voltar pra ver o que vai fazer com a situação. E a segunda
reação é o próprio Lance Henriksen quando ele chega ali. É um momento impactante que você vai vendo ele percebendo que deu alguma merda, a expressão dele vai mudando pra uma preocupação. E eu gosto que a cena mal tem diálogo entre o Ed Harley e o jovem que ficou ali. É só a estranheza da situação. O Lance Henriksen entendeu tudo o que aconteceu ali só no visual e o jovem não sabe o que falar, porque o filho do cara tá atropelado ali na frente dele. O que ele pode falar pro cara? Quando ele finalmente tenta se explicar mais ou menos, o Ed Harley só manda um olhar de ódio pro cara. E eu gosto como essa cena toda é feita sem precisar de um roteiro muito expositivo ali. Eu geralmente não acho o Lance Henriksen o ator mais expressivo que tem por aí, mas nesse filme ele tá mandando bem e o personagem é bem estabelecido. O começo do filme tem bastante cena que mostra ele vivendo feliz com o filho dele ali no meio do nada. A gente vê que ele é um pai solteiro e dá pra presumir que a mulher dele já morreu, o que se confirma mais tarde no filme quando ele visita o túmulo dela. Então esse começo é importante pra estabelecer a relação bonitinha ali de pai e filho e pra mostrar que o filho é praticamente tudo que ele tem. Então quando o filho morre, o Ed Harley meio que não tem mais nada pra perder e vai fazer essa vingança sobrenatural, que ele também pega da própria história e do próprio trauma de infância. Isso porque o filme tem uma introdução enigmática que se passa nos anos 50, quando o Ed Harley era criança. É uma boa cena que já apresenta alguns elementos do Pumpkinhead. O que rola é que tem um homem sendo perseguido pelo demônio porque ele supostamente matou uma garota. Esse homem, inclusive, é interpretado pelo Dick Warlock, que a galera do terror lembra como Michael Myers no Halloween 2, e ele tenta pedir ajuda na casa dos Harley. O pai do Ed Harley não abre a porta e deixa o cara pra morrer, uma coisa que o jovem Ed Harley vê acontecendo pela janela e vê o Pumpkinhead ali de relance. E aí tem um corte com esse efeito de fade ali pra cara do Lance Henriksen velho pra mostrar pra gente que é o mesmo personagem. Mais tarde no filme ele tem uns flashbacks pra essa noite, mostra que é um evento que marcou ele ali, e que por isso que ele vai imediatamente pra Pumpkinhead, criatura sobrenatural, pra se vingar do que aconteceu com o filho dele. É legal também que essa cena volta no final do filme, mas com os papéis invertidos. Os protagonistas e também o Ed Harley vão pedir ajuda pra outros personagens que fecham a porta na cara deles. Isso é uma rima legal no roteiro. É até curioso que ele nem sabe muito do que aconteceu ali, ele só sabe que a criança foi atropelada. Ele vai direto pra assassinato sobrenatural sem investigar muito, e curiosamente sem nem tentar levar a criança no hospital. O menino tá todo fudido no chão e ele decide levar o menino pra casa, sei lá. Mas eu acho legal que parece que o Lance Henriksen tava bem dedicado pro personagem. Pelo que eu li sobre o filme, ele mesmo comprou e levou parte do figurino e dos props que o personagem usa em cena. E acaba que a própria temática do filme deixa o personagem dele mais complexo, porque ele é o protagonista mais ou menos, mas ele não chega a ser um herói nem um vilão da história. Não é um filme com uma moralidade preto e branco assim. Ele é um cara normal que num momento de fragilidade tomou uma ação impulsiva. Se parar pra pensar, o filme do Pumpkinhead é quase um paralelo com o Cemitério Maldito do Stephen King. Os dois são sobre pais que no meio da dor de perder um filho, acabam brincando com o sobrenatural, o que tem consequências piores ainda. Só que o Cemitério Maldito foca muito no luto e na chance de trazer o filho de volta. O Pumpkinhead deixa claro no começo que a criança não vai voltar dos mortos, então o foco dele é luto e vingança. Tem até uns visuais nos dois filmes que são parecidos. O Lance Henriksen seguindo a trilha misteriosa na floresta e encontrando um cemitério ancião, onde ele tem que fazer um ritual. O cemitério aqui foi tomado por uma plantação de abóboras, o que dá um visual bem único e macabro, já que a abóbora tem essa associação com bruxas e Halloween, além de dar o nome de Pumpkinhead, cabeça de abóbora, pra criatura. Só que depois que o Ed Harley libera a criatura pra matar os jovens, o personagem também é tratado com uma certa seriedade ali. Ele não é o Charles Bronson se vingando dos assassinos da família dele sem dó nem piedade. Ele é um cara que quase que imediatamente se arrepende do que fez. Até também porque ele tem que presenciar os assassinatos que o Pumpkinhead comete com visões que são forçadas nele, como se ele fosse o próprio Pumpkinhead. O que fica claro quando a montagem intercala o Lance Henriksen tendo uns piripaque com planos de ponto de vista da criatura atacando os jovens. E aí ele até toma sermão da bruxa, falando: você achou que se vingar ia ser limpo e fácil? Que não ia acontecer nada? Não, foi fazer a gracinha, agora tem que bancar o que fez. Acho que talvez essa seja a mensagem do filme, que vingança é uma coisa ruim, que não é fácil, que é sujo, que só vai piorar tudo. Mas se pá, essa caracterização também serve pra criar um paralelo entre os personagens. Porque o jovem babaca que atropelou a criança, a maior parte do filme ele tá só querendo fugir das consequências e responsabilidade do acidente. Enquanto o Ed Harley, depois de perceber que fez merda, começa imediatamente a tentar impedir a criatura. O grupo de jovens aqui não tem muita caracterização além do babaca, e o babaca é muito babaca. Talvez é um dos babacas mais babacas de filmes de terror. A primeira cena que já estabelece ele bem é ele dirigindo um carro e pedindo uma cerveja pra namorada dele que tá do lado. A segunda cena é ele olhando pro Billy
Harley e zoando o óculos da criança. E eu acho legal que todos os outros jovens reagem como se ele fosse um imbecil sem noção mesmo. Pra compensar o super babaca aqui, os outros jovens não são muito caricatos. O lance do babaca é que ele já foi preso uma vez e não pode ter problemas com a lei de novo. Então não só ele foge depois de atropelar a criança, como ele tá ativamente impedindo os amigos de chamar ajuda. O que vai ficando cada vez mais exagerado a nível de qual é o plano desse cara, no que ele tá querendo fazer ali. Porque ele corta o telefone da casa, ele nocauteia o maluco que vai chamar ajuda com a tora de madeira, ele deixa os dois amigos dele presos na despensa metade do filme, ele tá só piorando a própria situação e acrescentando mais crime na lista. O curioso é que o personagem acaba no final tendo uma virada também. Ele decide assumir responsabilidade pelo que ele fez, mas logo em seguida o grupo é atacado pelo Pumpkinhead, então não serviu pra nada. Talvez esteja lá pra mostrar que se o Lance Henriksen não tivesse invocado o demônio, o menino não teria saído impune, porque ele teria se entregado eventualmente. Outros personagens do grupo são mais genéricos, como eu disse. Tem a namorada do babaca que não faz muita coisa, tem a protagonista que tem seus momentos bons e umas frases de efeito. Quando outra garota tá rezando ou alguma coisa assim, ela pega um facão e fala, só caso Deus não apareça. Ela não faz nada com o facão, mas pelo menos a frase foi boa. O namorado dela também não faz muita coisa no filme, mas o mais notável é que ele consegue sobreviver no final, então olha só. Os outros dois do grupo eu acho que são os mais trágicos aqui. O irmão do babaca que ficou lá com um menino acidentado esperando o pai chegar, e a garota religiosa que tentou sair correndo atrás da criança para impedir o acidente e depois fica traumatizada em estado catatônico o filme todo. Os dois tentaram ajudar o máximo que deu ali, e ainda assim eles são os dois primeiros a serem assassinados pelo Pumpkinhead. Inclusive ele corta uma cruz na cara da garota religiosa só de piada. Eu acho que o que é diferente aqui de um filme slasher ou até de um filme de vingança é que a gente não tá torcendo pelo assassino ou pela vingança nesse filme. Os jovens terem reações mais genuínas nessa situação faz a gente se importar mais com eles e adiciona essa camada a mais de que eles não merecem essa punição que eles estão sofrendo. A parte sobrenatural da trama é bem apresentada e o roteiro tem uma construção legal pra mostrar a superstição toda do local. Tem a família do George Buck Flowers aqui, que são os moradores do lugar, e chegam na lojinha no começo e meio que apresentam o Pumpkinhead como essa figura de um bicho papão ali do lugar. Aliás, eu acho ótimo que esse é provavelmente o papel mais diferente que eu já vi o Buck Flowers fazendo. Ele é um ator que aparece em vários filmes dos anos 80, principalmente do John Carpenter, e ele sempre interpreta um mendigo, um bêbado ou um mendigo bêbado. Mas aqui ele faz um personagem mais sério, mostra que ele realmente sabe atuar ali. Tem uma cena que acho bem dirigida que o Ed Harley tenta tirar a informação do Buck Flowers de onde encontrar a bruxa velha, e o Buck Flowers fica visivelmente tenso com o que tá rolando, não aceita o dinheiro do Lance Henriksen e manda ele embora sem dar informação nenhuma. O neto dele eventualmente ajuda o Ed Harley, mas mesmo ele não quer ir até a casa da bruxa e vai embora no meio do caminho. Tudo isso, toda essa hesitação da galera, todo esse misticismo construindo em volta da bruxa, ajuda a criar uma atmosfera de terror legal ali. O neto volta mais tarde para ajudar os protagonistas a escapar do Pumpkinhead e servir como um tipo de professor enredo ali, explicando para eles qual é a da criatura. O que é curioso é que ele parece que tá lá mais para explicar pros personagens do que pra gente, porque tudo que ele explica ali a gente já viu acontecer, a gente já entendeu. E a bruxa é ótima também. O nome dela parece uma piada, que falam que ela se chama Haggis, sendo que Hag já é uma palavra que significa bruxa velha em inglês. Tem uma maquiagem aqui pra envelhecer a atriz, que dá pra perceber que é uma maquiagem, mas que não distrai muito, porque eles sempre iluminam ela com uma coisa meio sombria, que não dá muito destaque. E toda a cena da casa dela é muito atmosférica. Uma fotografia vermelhona, uma fumaça mística rolando ali, os enquadramentos que revelam a bruxa no começo são misteriosos, o movimento de câmera acompanhando o Lance Henriksen pelo casebre, até ela aparecer no final ali só de perfil, falando um monte de coisa enigmática sem olhar diretamente pro cara. Tudo isso cria um suspense e uma aura esquisita da personagem. E o design da casa é muito bom também, esse lugar todo caindo aos pedaços, com um bicho em todo lugar, vários itens bizarros espalhados. Tem um plano de detalhe que o Lance Henriksen vai tentar dar dinheiro pra ela, ele põe numa mesa e tem várias criaturas, umas aranhas peludas ali, umas coisas muito bizarras. É um ambiente muito bem construído. E eu gosto do visual desse filme como um todo. A fotografia eu acho muito boa, é tudo muito sombrio e às vezes parece até um filme mudo, com uma cor predominante ali, quase monocromática, indicando o ambiente. A maior parte do filme se passa do lado de fora, na floresta, de noite, então é tudo muito azul. Mas quando eles vão pra dentro de uma casa, pra mostrar essa coisa meio luz de lampião, fica muito alaranjado. Em alguns momentos de maior tensão, isso pula pro vermelho. Tipo quando Lance Henriksen começa a ter as visões do Pumpkinhead matando os personagens, que a fotografia sempre muda pra indicar esse piripaque sobrenatural ali. E eu gosto também do plano que o filho dele morre nos braços dele, que a cena toda tem uma luz branca forte entrando pela janela como se fosse uma coisa meio divina, angelical ali. O filme tem essas imagens meio religiosas porque o Pumpkinhead, no fim das contas, é um demônio, então faz
sentido mostrar essa coisa celestial ali vindo buscar a criança. Em questão de cenário, esse filme facilmente poderia ser um desses filmes de orçamento baixo que é só a gente andando pela floresta, e em alguns momentos ele realmente cai um pouco pra isso, mas ainda assim eu acho que ele vai sempre apresentando ambientes novos que deixam o visual do filme fresco. Eu gosto do começo, o visual da loja dos Harley, que é uma direção de arte com muito detalhezinho legal. O cemitério das abóboras que eu mencionei é bem único, bem característico desse filme, e tem um plano de grua que vai revelando ele aos poucos, que é muito bom, faz um suspense, uma revelação grandiosa ali do lugar. Mais tarde no filme os personagens vão parar em uma igreja destruída, que é um ótimo visual também, além de servir pra mostrar que o terreno sagrado não vai segurar o Pumpkinhead. Ele inclusive fica puto que tem uma cruz ali e quebra ela na mão, acho isso muito bom. É interessante que essa igreja da região é uma parada abandonada, que não deu certo, porque reforça essa caracterização que o povo ali é muito mais da superstição e do folclore do que da religião organizada. E completando essa atmosfera tem uma trilha sonora que eu acho muito boa também. É uma mistura de trilha sonora épica de terror sobrenatural, com os trechinhos que tem uma vibe meio folk ali, que parece um pouco música de faroeste, que serve pra ambientar bem esse filme como um sobrenatural rural aqui. Eu acho que a parte que acaba impressionando menos no filme são as mortes, porque os efeitos de criaturas são muito bons, mas os efeitos da cena de morte são meio sem graça. O primeiro cara só é puxado pra fora do enquadramento, a morte da garota religiosa é mais explícita, o bicho quebra a janela com a cara dela, mas ainda assim não é nada tão diferente de qualquer slasher mediano. Depois o Pumpkinhead joga uma garota de uma árvore, espeta o cara com a própria espingarda, o que é curioso porque o bicho é enorme, é um demonião que tem umas garras estabelecidas o filme todo, mas tirando a cena que ele corta a cruz na testa da garota, as garras nunca são usadas pra matar ou danificar ninguém de um jeito muito criativo. Mas tirando isso, a criatura é braba. Ele aparece brevemente de corpo inteiro no começo do filme, mas depois ele demora mais pra aparecer. Os primeiros ataques são feitos com plano detalhe da garra, esse tipo de coisa. A cena que ele aparece pela primeira vez na moral é aleatoriamente dentro da casa indo atrás do babaca. É muito repentino e efetivo. E tem efeitos muito bons aqui. Eu gosto que ele tem um formato humanoide, mas não exatamente. Ele foi interpretado por um dos artistas de efeitos especiais, mas ao mesmo tempo não tem a sensação de ser um cara de fantasia ali. Porque ele tem um rosto com formato diferente, com animatrônicos, tem umas pernas ali que claramente não são humanas. E tem muita cena de efeito foda pra mostrar o quão diferente é a criatura. O ritual no começo dele renascendo, se reerguendo ali, isso é muito bem feito. Além de outras cenas que focam bastante no rosto dela e mostram como o bicho é detalhado. Além desse visual, a criatura tem uma mitologia bem estabelecida também. O modo de invocar o Pumpkinhead é mostrado pra gente, tem um corpo retorcido da criatura que é enterrado lá no cemitério das abóboras, e a pessoa tem que escavar esse corpo dali e fazer um ritual de sangue com o bicho. Isso faz o Pumpkinhead renascer, o demônio da vingança, e ele não pode ser impedido, ele só acaba depois que a vingança estiver feita. Eles tentam matar o personagem várias vezes, mas nada funciona. Tiro na cara não funciona, tem o lança-chamas do Ed Harley, que é uma das primeiras coisas estabelecidas no filme, que quando finalmente usam, também não serve pra nada. Isso porque o Pumpkinhead não é um assassino slasher, não é uma criatura. Ele é uma maldição e não tem como matar uma maldição. Mas dá pra impedir ele de um jeito que também é bem estabelecido. Fica bem claro que tem uma ligação ali do Lance Henriksen com o Pumpkinhead, mas tem duas cenas no filme que o Ed Harley se machuca e o Pumpkinhead sente a porrada. O Ed Harley percebe isso e logo chega na conclusão de que o jeito de matar o Pumpkinhead é matando quem invocou ele. E no final termina com o Ed Harley tentando se matar e pedindo pra protagonista matar ele pra parar a maldição. Esse final todo tem uma direção muito boa que cria o paralelo das ações do Lance Henriksen com as da criatura, os dois se movimentando e caindo do mesmo jeito, sincronizado. É uma parada muito bem feita. O que parece que tá rolando no final é que a ligação entre os dois tá ficando tão forte que o Ed Harley e o Pumpkinhead estão se transformando um no outro. A gente vê o rosto do Lance Henriksen ficando mais demoníaco, ao mesmo tempo que o da criatura fica mais humano, começa a ter umas feições ali, um nariz que não tinha antes. E eu gosto que o Pumpkinhead é uma criatura, é uma maldição, é a vingança, mas ele não é burro. Ele é até meio cínico do jeito que ele trata os personagens. Ele espera pra conseguir matar os personagens na frente dos amigos, ele dá susto e embosca os personagens, ele até faz umas armadilhas espertinhas ali, colocando uma moto quebrada ali pra galera tentar fugir. Tudo isso faz ele ser um vilão bem efetivo pro filme e um bom personagem de terror. E eu gosto que essa trama tem uma coisa meio cíclica rolando. O final do filme é a bruxa velha enterrando o
que parece ser o corpo retorcido do Pumpkinhead. Só que ele tá usando o colar que o Billy deu pro Ed Harley no começo do filme, que ele disse que nunca ia tirar. Então aquele corpo retorcido, na verdade, é o próprio Ed Harley. Deixa implícito que o preço que ele tem que pagar pra vingança dele é que ele vai ser o próximo Pumpkinhead. Ou pelo menos foi isso que eu tirei da mitologia do primeiro filme, né? Eu não assisti nenhuma das continuações, então pode ser que eles desmintam ou caguem esse troço todo nelas, o que provavelmente acontece, né? Mas esse é o Pumpkinhead, eu acho que é uma pérola que não é tão escondida assim, porque ele tem uma reputação, mas ainda assim não vazou pro público geral ainda. É um ótimo filme de monstro e sobrenatural ali dos anos 80, que é bem simples, mas que sabe fazer bem um terror. É um filme que eu já tinha gostado antes e que eu gostei mais ainda reassistindo, e acho que vale a pena rever, reavaliar ou só assistir o filme mesmo. Então é isso, pessoal, e até a próxima!